Fala galera, Nando aqui para mais um Eis-me Aqui. Hoje nós vamos falar do profeta Samuel, né? Talvez se você já não conhece a história dele, ou se você já conhece a história dele, esse podcast é para você. Vamos aprender junto mais um pouquinho sobre o profeta Samuel. Então vamos lá. Qual será que de fato, eu gostaria de perguntar, o peso de uma resposta? Como uma palavra dita na infância, ela pode mudar o destino de uma nação, né? E isso mostra a força da prontidão. Vamos pensar agora, vamos conhecer um pouco quem era Samuel. Quando nós olhamos lá em 1 Samuel, nós vemos que Samuel é filho de Ana, né? Que era dedicado ao tempo de Siló, e ele ficava sob os cuidados do profeta Eli. A história de Ana também é muito legal, eu posso trazer ela aqui também, caso você queira. Então deixa seu like, comenta aí se você quer ouvir também o Eis-me Aqui sobre Ana, porque ela tem uma história muito legal, principalmente nessa parte de oração. Mas vamos falar hoje sobre Samuel. Ele viveu principalmente em uma época onde tinha uma crise espiritual em Israel. Samuel ele estava servindo ao Senhor, ele já estava no lugar onde seria chamado, mas se a gente olhar de fato o que estava ao redor dele, nós vemos que ele estava diante de Israel destruída. O próprio sacerdote, né, Eli, e seus filhos não andavam bem, não faziam bem ao Senhor, né? E Samuel nasce basicamente como essa resposta para restaurar o reino de Israel, nesse sentido, né? De ajudar nessa crise espiritual de Israel. E isso é que é importante. Nós precisamos estar no lugar certo, o lugar certo onde nós seremos usados para isso. Muitas vezes o lugar certo não é o lugar onde nós estamos mais confortáveis, ou o lugar, muitas vezes, que nós estamos mais agradáveis, tá? Às vezes o lugar onde nós somos chamados é o lugar onde há mais desafios, que é o que aconteceu no caso de Samuel. Ele começou a servir jovem, diante de um lugar que tinha muitos desafios. E aí vamos falar um pouco do chamado de Samuel, porque o chamado dele é muito importante. Quando nós chegamos lá em 1 Samuel capítulo 3, de repente Samuel ouve um Samuel, Samuel, né? Ele fica achando que é o sacerdote Eli que está chamando ele. E acho que isso demonstra um ponto interessante, porque Samuel nunca tinha escutado a voz do Senhor, e por isso que ele não sabia que era a voz do Senhor. Então e isso acontece várias vezes na história. E aí Eli, por mais que ele fosse um homem que tinha diversas dificuldades, não conseguia educar os filhos do caminho do Senhor, ele percebe que Deus estava falando com Samuel, estava tentando falar com Samuel. E eu acho isso legal, porque ele não ficou talvez com inveja, com ciúmes, com raiva, mas peraí, Deus quer falar com Samuel. Ele fala, Samuel, da próxima vez que o Senhor fala com você, fala, Senhor, fale porque o seu servo ouve, né? E aí que o Eis-me Aqui, né, tá nessa ação, né? E nós vemos que, de fato, ele segue isso. E aí Samuel começa a se mostrar como aquele que seria o profeta do Senhor, que ia levar tudo ao povo. Os desafios do profeta, os desafios de Samuel, obviamente, o profeta ele deve levar a mensagem. E o primeiro desafio de Samuel foi ter que entregar uma profecia de juízo contra a casa de Eli, seu mentor. Por quê? Porque lembra que os filhos de Eli não andavam bem, né? E Samuel precisava falar a verdade, mesmo que iria doer. E às vezes é isso. A gente tem medo da verdade, mas a verdade é essencial. Ela é necessária para o crescimento e para a expansão, no sentido de que as pessoas precisam se expandir daquilo que é verdade. Então, de criança, nós vemos que Samuel se torna o juiz e profeta. E o fato dele se colocar à disposição, essa prontidão, eleva ele um papel de liderança, né? Obviamente, do que o povo já precisava. Uma pessoa que espiritualmente precisava estar à frente. E nós vemos que também Samuel ele é responsável por ungir, né, os dois primeiros reis de Israel, que é Saul e Davi. E ele manteve a sua postura de servo, obedecendo
ao Senhor. E eu gostaria de pensar sobre esses dois pontos aqui. Quando Samuel ele vai ungir esses dois reis, o povo chega até Samuel e pedem um rei para ele, né? E é interessante que eles vão falar aqui no versículo 5, né? Para ele, no capítulo 8. E eles disseram: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, que nos governe, como acontece em todas as nações. Então você viu, o povo de Israel estava olhando para as outras nações e desejando a mesma coisa que acontecia nas outras nações. Naquele momento, é interessante que o texto fala que Samuel não gostou. Samuel ficou ofendido porque ele era o líder daquele povo e ele ficou ofendido com isso. E aí Samuel vai e ora ao Senhor. E a resposta do Senhor é interessante, eu acho, porque no versículo 7 fala: e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a vocês que rejeitaram, mas a mim, para que não reine sobre eles. Então, por mais que Samuel ele foi daqueles que trouxe essa restauração espiritual a Israel nesse período, ele também tinha dificuldades, ele teve dificuldade de entender que quando o povo ia contra ele, não ia contra ele diretamente, ia contra Deus. Isso eu acho uma lição excelente de Samuel, porque às vezes nós achamos que as pessoas, quando nos rejeitam, que as pessoas não querem escutar, elas não aceitam a palavra de Deus, nós achamos que é um problema contra nós. E não, nunca é um problema contra nós, é um problema diretamente contra Deus. Quando as pessoas não querem ouvir, quando elas não querem saber, elas estão tendo um problema diretamente contra o Criador. E não há nada, de fato, às vezes, que nós podemos fazer em relação a isso. Por quê? Porque é um problema dela. E é interessante, Deus fala: tá bom, faça isso. E aí, unge esse rei, que é Saul, né? Um rei de aparência, né? Vamos dizer assim, que tinha boa aparência e foi um péssimo rei, né? Ele desagradou ao Senhor e o Espírito de Deus se afastou dele. E depois nós vemos que Deus pede para Samuel ir atrás de outro rei, que no caso foi Davi. E ele manda ungir Davi para ser o substituto de Saul. E aí é interessante também isso. No capítulo 16, quando ele vai até a casa de Jessé, que é o pai de Saul, o Senhor dá algumas diretrizes, né? Ele fala para Samuel não olhar com uma aparência, não com os olhos dele, mas que ele escolhesse segundo alguém que era segundo o coração de Deus, né? Então, isso mostra também a limitação de Samuel, que por mais que ele estivesse servindo ao Senhor, ele tinha uma limitação. 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o exterior. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, o coração, Deus está vendo o coração, aquilo que havia dentro, de fato. Então, Samuel, ele era um homem que fez boas coisas, mas era um homem sujeito às falhas. Nós lembramos Samuel talvez essa história, mas também devemos lembrar que Deus usa pessoas com limitações, pessoas que, na sua maioria das vezes, estavam sujeitas às falhas e tinham medos. E, consequentemente, ficavam frustradas, como muitas vezes acontece. E, às vezes, é isso que nós precisamos entender. Deus não nos chama quando nós somos perfeitos. O eis-me aqui não se faz no sentido de perfeição. O eis-me aqui se faz no entendimento da minha incapacidade de, mesmo sendo incapaz, eu fazer a vontade de Deus. Mesmo eu sendo falho, limitado, mesmo eu tendo várias dificuldades, Deus ainda me chama para fazer parte do seu reino. E pense sobre isso, né? Às vezes Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós temos que estar naquele local, naquele momento, e ouvir a voz do Senhor. E reconhecer a voz do Senhor. O seu eis-me aqui hoje
É para qual área? Um projeto, um relacionamento, um desafio pessoal, um chamado de fé? Para quê? Entenda, o Senhor é capaz de ajudá-lo. E é tudo sobre o Senhor. Tá bom? Gente, agradeço por você ouvir até aqui. Compartilhe com alguém que precisou ouvir essa palavra, se isso te ajudou de alguma forma, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu comentário. Comenta aí se você quer ouvir o podcast de Ana. E eu agradeço. E lembre-se, eis-me aqui.